É interessante como que, às vezes, o relacionamento traz isso pra gente também, né? E você não ter com quem dividir aquela experiência de Deus, e às vezes você tem uma pessoa ali que você vai, nossa, mas agora a gente pode fazer isso aqui junto, né? E acaba sendo diferente. A gente, né, passou por isso hoje, tava todo mundo lá na missa, a gente foi tocar hoje. Geralmente a gente tá gravando depois de tocar, né? Sim. Coincidentemente aconteceu algumas vezes. E eles estavam com a gente também, né? A gente e a Ju, e é muito interessante a gente ver as famílias novas se formando. Igreja é isso. E se você for pautar a igreja muito pelas pessoas que estão lá na frente, que faz isso, que faz aquilo, você talvez tenha uma impressão errada. Eu vejo muita gente que às vezes se decepciona com a religião porque ouviu uma coisa de atravessado de fulano, de ciclano, e colocou o rótulo, não, então fulano é católico, então fulano me tratou mal, então católico não é legal. Ou evangélico, enfim, qualquer denominação. E, na verdade, nós temos que tirar isso da nossa vida. A igreja é feita de pessoas, e pessoas são falhas. Então, não nos pautar nisso, né? E tentar focar mais naquilo, na comunidade que está se formando. Ali na Sagrada Família mesmo, a gente vê muito isso, que primeiro as pessoas estão indo por convite e tal, e agora já está passando uma transição que já estão se formando famílias ali mesmo, que talvez só começaram a ir na igreja ali. Isso é importante a gente ver que não faz mais sentido você distinguir família, comunidade, igreja, tudo é uma coisa só, né? A gente gosta que tanto os amigos como a família participe das coisas junto a gente. É gostoso você mandar um convite para alguém e falar assim, viu, vem aqui, a gente vai tocar hoje. Só aparecer e falar, nossa, tá uma alegria muito grande. E aí, tocando um pouco mais nessa questão de Deus e o ponto que eu falei a respeito dos evangelistas e tal, você como gosta de ler, né, você falou aí, me deu a deixa, tem uma passagem, alguma coisa que você gosta, que você, alguma coisa que você lembre, ou algum, por exemplo, esse evangelista eu gosto mais ou menos, eu acho o texto mais bonito, porque eu percebo que quem escreve, quem lê, olha com esses olhos, né? Hoje eu tava já fazendo entregando o negócio, tava na missa lá e eu comecei a ler, e eu tenho muito amigo que você me conhece, estagiou lá, ele sabe disso, eu tenho muito costume de, eu comecei a ler, se eu pegar um erro de português, alguma coisa assim, já me dá um desconforto, porque daí você já começa assim, nossa, eu me embananei pra ler um negócio lá no telão hoje. Eu peguei o negócio que tava meio ralado, e eu falei assim, nossa, e me perdi a ordem, e eu pensei assim, eu falei, né, não devia ter feito isso, porque o objetivo aqui não é ter um português primordial, é passar a mensagem, as pessoas conseguirem rezar, e eu dei uma desconcentrada. Então, você tem alguma coisa assim, da Bíblia, da Palavra de Deus em geral, ou alguém que prega, que você acha interessante, do ponto de vista da linguagem mesmo, que você gosta? Assim, como eu tinha mencionado já, o que mais me atraiu, assim, para conhecer mais sobre a palavra foi o louvor, né? Que eu me identifiquei muito, porque eu acho que ele fala muito com a gente de uma forma muito direta. Quando eu comecei a ir na igreja evangélica, eu era adolescente. Então, por mais que eu gostasse muito de ler, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, por exemplo, né? Porque é uma linguagem mais difícil, embora eu tivesse uma Bíblia de jovens, assim, com uma linguagem mais direta, mas o louvor, ele atinge a gente de uma forma muito mais... Vocês gravaram um podcast de música, né? Então, é muito diferente. E tem uma música que eu gosto demais, que tocava lá na igreja, e eu sempre escuto ela também, que ela fala uma passagem que é: se eu passar pelo fogo, não temerei, na sua fumaça de glória eu entrarei. Fala assim, né? E é uma das músicas que eu mais gosto, que eu sempre que eu escuto ela, que eu vou na igreja, ela me toca muito, que essa palavra, ela é muito forte, eu acho, né? Para todo mundo, assim. Porque realmente, às vezes, a gente se vê perdido, né? E quando a gente sente a presença de Deus assim, a gente parece que tem uma paz, né? Mesmo que seja assim, só a gente ali, que é o mais importante, a gente tem uma paz. Então, essa palavra me marca muito. Mas peço que tua presença aumente, e se eu
falando do erro, eu também sou assim. Para mim é muito mais difícil até conversar com as pessoas. Eu falo pro Nixon que eu fico me policiando muito para não julgar, por mais que seja não seja intencional mesmo. Porque eu tô conversando com alguém, escreve uma palavra errada para mim, daí eu falo, meu Deus, não vou corrigir, eu fico assim. O Nixon eu corrijo, coitado. Às vezes se escapa uma coisinha, eu já falo, não é assim, né? Então é difícil, eu entendo, porque se eu vejo também, eu já me desconcentro, me perco, eu falo, meu Deus. E a gente às vezes tem que se policiar para isso, para não ter, para olhar com os olhos de cristão, ou da onde você estiver naquele momento, né, de amizade, por exemplo, quando um amigo que manda uma mensagem escrita errada, e que não é o momento de você fazer aquilo, né? Tem muito disso. Você falou da escrita, queria que você falasse um pouco da sua infância. O que você gostava de fazer? Você gostava de ler mais livros mesmo, poesia, prova? O que você gostava de ler quando você era criança? Meus pais, né, sempre compraram, tanto para mim quanto para os meus irmãos, história em quadrinho. Então, desde criança, eu tinha todas, assim, que saíam da Turma da Mônica. Então, minha primeira leitura iniciou nos quadrinhos da Turma da Mônica. Pessoas, né? E eu gostava demais, assim, mas não dei sequência nos quadrinhos. Meu irmão mais velho, ele até hoje, ele tem, sim, um quarto na casa dele que é de história em quadrinho. De tudo. As edições, assim, que tem pouquíssimas unidades, ele tem. Porque ele é apaixonado por isso, pela leitura também. E foi aí que surgiu, assim, o meu interesse pela leitura desde pequena, porque meu pai sempre incentivou muito. Então, eu gostava muito de escrever poesia quando era criança. A minha mãe brinca, assim, que eu ia em banco e eu sempre deixava uma cartinha para gerente de banco, enquanto meus pais estavam trabalhando lá, assim, onde eu ia? Eu ia no médico, eu deixava uma cartinha, sempre com poesia, eu escrevia poesia e deixava para alguém. Alguém que está assistindo aí deve ter alguma poesia de criança guardada. E com isso foi desenvolvendo, assim, né? Na escola eu sempre tive muita aptidão para português, para literatura, que eu gostava muito, ainda gosto. E eu acho que nunca saiu isso de mim. Sempre foi por essa parte da leitura, da escrita mesmo, que eu tive muita facilidade. Nunca fui boa com matemática, com ciências, com nada. Era sempre com a parte escrita mesmo. Então, foi muito natural. Legal. E nessa sua questão de escrever é um pouco emocional, né? Se a gente for pensar assim, principalmente quando você quer fazer um texto que atinge as pessoas de uma forma diferente, você precisa emocionar. Isso você deve ter passado por um monte de experiências que você percebeu mesmo a presença de Deus, ou no que você estava escrevendo, ou na notícia que você estava contando. Queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, de como você enxerga Deus dentro do seu serviço, do jornal, ou das coisas que você já fez. Essa parte de identificar situações, assim, identificar falas que emocionem, né? Às vezes, hoje, com a internet principalmente, muitas pessoas acham que é sensacionalismo, né? Para você realmente tocar as pessoas, assim, com a notícia. E muitas vezes não é, né? Eu entendo que algumas pessoas realmente fazem isso. Eu, particularmente, não sou adepta a isso, não gosto dessa parte. Mas eu acho que tem situações que precisam ter uma relevância, né? Sempre tem alguma coisa de importante na entrevista, que é o que a gente usa no título, por exemplo, né? Que é o que vai chamar a atenção para que a pessoa consiga ler o texto, né? Que tem interesse em ler o restante do texto. Então, de certa forma, a gente sempre tem que usar um sensacionalismo, uma parte que seja emocionante, para chamar atenção. E é errado? Não. Porque a gente se interessa. Se demais, ninguém vai nem chegar naquilo que você achou interessante de contar. Você estava comentando sobre os erros, né? E eu não sei se eu estou vislumbrando um jornalismo, um futuro jornalismo, mas de sensacionalismo, né? Que é o erro de português, muitas vezes, para chamar atenção, serve para isso. Então, às vezes, você vai fazer num videozinho que você está vendo no TikTok, você encontra um erro
e isso chama atenção e você acaba ficando ali. Isso é verdade ou é só impressão minha? O que você acha? Nunca tinha pensado. Nunca utilizei essa técnica, vou Não, pensar. que bom. Não, eu não consigo. Porque o que eu percebo é que muitas vezes o erro está ali de propósito. Tem situações, por exemplo, mas mais para o lado publicitário, né? Não para o lado jornalístico daí. Sim, que são paralelos, né? Eles andam muito juntos, tanto o jornalismo quanto a publicidade. Mas tem situações, por exemplo, isso já aconteceu no Itanews. Eu era adolescente na época, eu me lembro de uma propaganda, ela sair de ponta cabeça na capa do jornal. Sim. Que era para chamar atenção, para realmente... naquela época não tinha essa facilidade do WhatsApp. E chovia ligação no jornal, assim, das pessoas, viu, sai, tá de ponta cabeça, né? E então deu o efeito, o que era para acontecer. Funcionou. Então, realmente, pode ser que seja algum erro, assim, alguma coisinha, seja para chamar atenção, proposital. Mas não um erro grave, assim. E aí quando você vê também que a pessoa tá tentando fazer certo e errou mesmo, daí fica feio, né? Daí é pior. Porque assim, um texto sem erros, né, sem erros nenhum, talvez não chame atenção. Né? Mas um texto que tem um erro, aquele erro vai chamar atenção para aquilo. Talvez isso não seja bom, né? Mas de fato, chamou atenção. Até hoje tem um meme, assim, que é bastante conhecido na internet, que quando sai algum erro numa página, assim, no Facebook, por exemplo, sempre tem algum comentário lá, o estagiário não estava bem. Sempre acho que é o erro, é culpa do estagiário, coitado. Então, assim, numa página de relevância, né, num jornal, por exemplo, ou alguma página de internet portal que seja bastante conhecido, acho que não é tão atrativo, né? Fazer uma brincadeira. No TikTok é diferente, porque é um conteúdo mais light, né, mais interativo. Então, acho que funciona. O AMMV, lá, sabe, ele faz as musiquinhas falando as palavras erradas. Vocês já devem ter visto. Que é interessante que ele usou, ele disse para ensinar, né? Ele faz a musiquinha cantando a palavra errada e depois ele com isso vai explicando pra gente o que é o certo. Ele é professor, inclusive, aquele rapaz, professor de biologia, estava assistindo ele esses dias. E talvez isso seja um jeito de você ensinar as pessoas. Né? Se você usar o erro com um intencional de ensinar, é bom, é bonito, é positivo, né? E é difícil de você pegar, igual ele falou, de você pegar uma coisa assim e falar assim, o que eu faço para chamar atenção para isso aqui, né? Essa ideia de colocar a notícia de ponta cabeça, né, é sensacional. Se for pensar assim, não sei quando foi isso, mas deve ter sido uma coisa que as pessoas nunca tinham visto. Não, alguém errou nisso aqui. E é interessante, né? A gente que às vezes faz as divulgações das coisas do podcast, fica nessa ideia de o que eu faço para chamar atenção sem ser apelativo. Vocês podem perceber nas divulgações que a gente faz, quando tem algum erro de português, não é o Marcos, sou eu. Porque ele se policia muito. Se eu ver, eu vou falar. Isso. Ju, deixa eu aproveitar, você comentou desse fato de você criar emoção, né? E aí eu me lembrei, você começou a falar da sua faculdade, né? 11 anos, né? Você comentou, né? Que eu comecei. Você se formou, né? Que eu me formei, foi em 2014, vai fazer 8 anos. 8 anos. Você se lembra, você participou da formatura da sua faculdade? Teve orador, né? Por acaso foi você orador? Não. Ou o professor lá, né, que fez aquele discurso também. Eu tenho certeza que, porque para mim foi, né? E eu já tive a oportunidade também de ser orador de turma, né? Eu fui orador da minha turma de faculdade. Então, assim, marcou, né? E para mim, eu tenho certeza que marcou para você também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas você teve uma sensação que eu acho que todo formando em faculdade tem, que é a sensação de você cumpriu, né, um período de muito sacrifício, e agora você vai ser a Mulher Maravilha do jornalismo, ou o Superman da administração, ou o Batman do direito. Ou seja, você vai com o entusiasmo, né, muito forte, né,
para fazer o melhor, porque você aprendeu e porque você vai dar o seu melhor a partir dali. E isso é uma sensação que é muito gostosa, assim, principalmente no começo. Mas agora que você tem aí 8 anos, né, de formada, né, e já está trabalhando, né, na sua área, o que você falaria, assim? Conseguiu ser a super-heroína? Mas fala primeiro do dia lá, como é que foi? Laboratório, da formatura. A faculdade, ela é muito complexa pra gente, depois que a gente sai há tanto tempo, né? Eu falo assim, que muitas coisas eu não me lembro. Eu não consigo lembrar dos meus 4 anos a fio da faculdade. Eu falo que eu era muito criança, né? Eu não tinha a compreensão das coisas que eu tenho hoje. Então, eu tenho muitos flashes da faculdade, eu falo assim. Muitas coisas me marcaram e outras passaram em branco. Então, para mim foi muito difícil chegar ao final da faculdade. Porque eu morava sozinha em Sorocaba, né? Eu não morava aqui em Itapeva, minha família inteira estava aqui. Embora minha avó morasse lá na época, tinha algumas tias, mas eu morava sozinha por 2 anos. Depois, por 2 anos, eu dividi o apartamento com outras 2 meninas, que foi o que me ajudou a ficar. Então, para mim, foi uma batalha terminar a faculdade, porque eu queria estar em Itapeva. Não sei o que tem nessa cidade que eu queria tanto voltar para cá. E a minha família toda estava aqui. A gente sempre foi muito apegado, muito grudado. Eu sou muito grudada com a minha mãe. Então, para mim, era muito difícil ficar lá. Quando eu me formei, para mim foi um alívio. Eu falei, meu Deus, me formei, porque eu achava que nunca ia chegar aquele dia. Parecia muito impossível passar aqueles 4 anos, né? Quando eu me formei, foi muito emocionante, assim, teve discurso, não fui eu, porque eu era extremamente tímida, mesmo depois que eu me formei, ainda era muito tímida. Eu me soltei muito de um tempo para cá, que eu trabalhava na prefeitura e fazia as lives da prefeitura. Então era tudo ao vivo ali, com a cara e com a coragem, eu só ia, né? Então daí foi que eu me soltei bastante. Naquela época não, mas realmente me marcou muito, foi muito emocionante. E a gente sempre tem esse sentimento de vou mudar o mundo. Eu vou fazer a diferença na minha profissão. E hoje eu acho que sim, né? Hoje, depois de várias coisas, né, que eu passei assim, nesses 8 anos, eu acho que eu faço a diferença, mesmo que seja num pedacinho. Naquela época, quando eu saí da faculdade, para ser bem sincera, eu saí cru. Eu achava que sabia tudo e não sabia nada. Porque é uma bagagem muito grande que a gente recebe, né, naqueles anos, assim. Eu optei por trabalhar no jornal impresso. Na época, hoje a gente não tem, é digital. Mas na faculdade a gente aprende a trabalhar na TV, no rádio, em várias outras coisas. Então é muito conteúdo. E a gente sai de lá sem saber quase nada. É muita teoria e a prática mesmo, né? Não tem, né? É muito pouco. Então, quando eu entrei no jornal, eu tive que aprender muito. Eu falo que o meu maior professor sempre foi meu pai. Porque eu aprendi tudo com ele, né? Do meu jeito, eu ensinava o que eu sabia de teoria e ele a prática. E foi essa troca. Até eu ir pegando no tranco, assim mesmo, e chegar até aqui, né? A gente tem que aprender muito fora. A vida ensina muito mais a gente, né? Embora a teoria seja a base para tudo, né?